Você sabia que existe algo que pode mudar sua mente e te fazer ter uma vida melhor e mais iluminada? Existe um conceito que é estudado por muitos psicólogos, psicanalistas e neurocientistas chamado neuroplasticidade. Calma que o nome parece complicado, mas o que ele significa é simples. O seu cérebro pode mudar, pode se adaptar, pode aprender de novo. Ou seja, o jeito que você pensa hoje não é definitivo. Você pode ensinar o seu cérebro a seguir por outros caminhos. Mas como? Bom, sabe o seu cérebro? Ele é como uma estrada de massinha de modelar. Toda vez que você pensa uma coisa como eu consigo ou eu sou bom nisso, é como se você passasse um carrinho de brinquedo nessa estrada. Quanto mais vezes você pensa nisso, mais a estrada fica marcada e mais fácil fica para o carrinho passar por lá de novo. Mas se você sempre pensa coisas tristes ou que te colocam para baixo, tipo, eu sou burro, eu não vou conseguir, eu nunca vou ser feliz, essa estrada ruim também vai ficando forte. Mas Deus criou o nosso cérebro de forma perfeita. E por isso, o nosso cérebro pode mudar essas estradas mentais. Se você começar a pensar coisas boas, tipo, eu sou esperto, eu sou forte, o cérebro vai construindo uma nova estrada. No começo pode ser difícil, mas se você continuar, ela vai ficando mais firme e mais fácil de passar. E aquela estrada velha, que era feita de pensamentos tristes, vai ficando fraca até desaparecer. Eu comecei a pensar nisso nesses dias e resolvi trazer para compartilhar com vocês, depois de ter assistido um vídeo aqui nas redes sociais. Segundo a psicologia, sua mente busca provas do que você acredita. Se você diz que tudo dá errado, seu cérebro focará em cada revés para confirmar essa ideia. Mas, se você perguntar como as coisas podem melhorar, ele procurará respostas positivas. Pequenas vitórias, crescimento e oportunidades começarão a se destacar. Isso é o viés de confirmação, que não precisa ser negativo. A história que você cria molda sua visão da vida. Então, escolha com intenção o que você conta a si mesmo. Você entendeu o que isso significa? O jeito como você fala com você mesmo determina onde o seu cérebro vai focar. Se você passa o dia repetindo que nada dá certo para mim, que as pessoas sempre me decepcionam, que eu nunca vou conseguir nada, então o seu cérebro vai encontrar provas disso. Vai te mostrar cada erro, cada frustração, cada rejeição. Se você apenas se questiona, por que não conseguem me entender? Por que ninguém me dá atenção? Por que eu só faço tudo errado? Você fica apenas preso nesses questionamentos e o seu cérebro encontra maneiras de te responder essas perguntas. E mesmo que as respostas que ele dê não sejam verdade, você se apega a cada uma delas como verdade absoluta. E isso te destrói por dentro. Mas se você começar a mudar a pergunta, como foi dito no vídeo que eu te mostrei, se você começa a pensar como eu posso melhorar, o que eu já conquistei, que coisa boa aconteceu hoje, mesmo que pequena, então seu cérebro vai começar a buscar essas respostas também. Isso é o viés de confirmação trabalhando a seu favor. E seu cérebro constrói uma nova estrada. Não é mágica, é prática, é repetição, é intenção. Então agora eu te pergunto, qual é a história que você está contando para você mesmo todos os dias? Talvez a história que você tem contado para você mesmo seja sobre aquele erro do passado. Um erro que hoje em dia você jamais cometeria, mas que continua te assombrando, porque você insiste em brigar com o seu eu de ontem, ao invés de usar isso para mudar o seu eu de agora.
Você olha para trás com condenação, como se isso fosse te redimir. Mas tudo o que isso faz é te manter preso. E se ao invés de se punir, você olhasse para isso com maturidade? E se você aceitasse que sim, você errou, mas que hoje você carrega consciência, aprendizado e principalmente a chance de fazer diferente? Quem sabe a história que você conta hoje seja sobre como ninguém nunca te valorizou, sobre como as pessoas só te usaram, te ignoraram, te fizeram se sentir pequeno. E aí você construiu a narrativa de que a culpa é sempre dos outros, mas no fundo já sabe que quem tem permitido esse ciclo continuar é você. Você se sabota, se diminui, se cala e depois se pergunta por que ninguém te enxerga. Ou talvez você tenha contado para si mesmo que não nasceu para ser feliz, que a alegria é para os outros, que na sua vida sempre vai ter problema, sempre vai faltar alguma coisa, e sem perceber você começou a rejeitar os momentos bons, a desconfiar da leveza, a estranhar quando as coisas dão certo. Como se a felicidade tivesse prazo, como se você não pudesse viver uma vida boa por muito tempo. Mas isso não é verdade. Você se acostumou com a dor, mas isso não significa que precisa viver nela para sempre. A história da sua vida não precisa seguir o roteiro que a dor escreveu por você. Você pode reescrever tudo, com mais verdade, com mais coragem, com mais responsabilidade emocional. Mas isso só começa quando você decide parar de repetir a velha história. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito isso. Deus é fiel e não deixará que vocês sejam provados além do que podem suportar. Pelo contrário, quando forem tentados, Ele lhes dará forças para aguentar a situação e saírem dela. Mas os cientistas só foram descobrir isso anos depois. Eles deram o nome de neuroplasticidade. Descobriram que o cérebro consegue se adaptar, mudar, consegue criar novos caminhos dentro de si, independentemente do que aconteça na vida de alguém. Então me diz, não é exatamente isso que Jesus já nos ensinava? Quando algo acontece na sua vida que te desafia, que te intimida, que parece ser maior do que você, talvez seja só um convite para você mudar a sua mente. E quando a sua mente muda, sua vida muda junto. Não é que o fardo é insuportável, talvez é você que pode estar tentando carregar ele do jeito errado, como se ele tivesse vindo para te destruir, quando na verdade ele veio para te ensinar, para te amadurecer e para te levantar. Quem entende isso, quem aprende essa verdade, começa a viver diferente, porque entende que nem sempre vai dar para andar sobre as águas. Mas mesmo que em alguns momentos você afunde, você não vai se afogar, porque Deus sempre oferece um novo caminho e Ele te dará a mão e te levantará das profundezas quando você pensar que está à deriva. Sempre há uma nova possibilidade, sempre há uma saída para quem escolhe viver na luz, para quem escolhe caminhar com Deus. Você cresceu ouvindo muita coisa errada e talvez nem tenha percebido. Muitas palavras foram jogadas sobre você, frases pequenas, repetidas, às vezes ditas numa tentativa de te corrigir, outras vezes com a intenção clara de te machucar. Olhares que diziam tudo sem precisar dizer nada. Você não serve, você é difícil, você dá trabalho, esse seu jeito não é certo, e sem perceber você foi repetindo isso dentro de você. Foi acreditando nessas ideias como se elas fossem verdades absolutas, como se fossem parte da sua identidade. Mas não eram e nunca foram. Foram dores que colocaram em você. Gente machucada que ensinou você a se machucar também. Só que com o tempo, aquilo que foi dito por alguém passou a ser dito por você. Hoje,
Nem precisa mais de ninguém para te diminuir, pois você já faz isso sozinho, todo dia, em silêncio. Eu aprendi, mas eu posso aprender de novo. Porque pode mesmo, e é assim que a mudança começa. Agora eu vou te falar 3 atitudes simples que você pode colocar em prática nesta semana para mudar sua mentalidade e aos poucos construir uma vida melhor. Primeiro, faça uma oração direta e focada todos os dias. Além da oração que você já faz normalmente, tire um momento do seu dia para fazer uma oração mais objetiva, voltada para pedir algo que tem sido escasso na sua vida. Por exemplo, paciência, sabedoria, coragem, discernimento, atitude. Peça a Deus por isso de forma direta, mas vá além. No meio da oração, comece a imaginar como você agiria se já tivesse essa virtude. Se fosse mais paciente, como você responderia naquela discussão que aconteceu no passado? Se fosse mais sábio, que atitude teria tomado diante daquele problema no trabalho ou com alguém da sua casa? Reviva essa situação com a mente que você está tentando desenvolver. Isso já é Deus trabalhando no seu interior. É o Espírito Santo te mostrando em silêncio quais atitudes estão alinhadas com a nova pessoa que você quer ser. Quando uma situação parecida acontecer de novo, sua mente vai lembrar disso. E você vai ter bagagem emocional e espiritual para responder diferente. Segunda, troque o pensamento automático por uma pergunta nova. Você pensou, nada dá certo para mim? Na mesma hora, se pergunte, o que deu certo para mim hoje, mesmo que tenha sido algo pequeno? Não precisa responder em voz alta nem anotar. Só faça essa pergunta internamente. Seu cérebro é treinável, ele só precisa de prática. Se você repetir isso todo dia, ele vai começar a procurar essas respostas sozinho. E quando ele começar a fazer isso por conta própria, a sua vida começa a mudar junto. A pergunta certa pode interromper o pensamento automático errado. Terceiro, faça silêncio antes de responder. Você não precisa mais reagir no impulso. Quando alguém disser algo que te irrita ou te provoca, segura 2 segundos, só 2 segundos. Durante esse pequeno intervalo, reflita sobre o que realmente vale a pena responder. Às vezes o silêncio vai te proteger. Às vezes ele vai te permitir pensar numa resposta com mais sabedoria. Mas o mais importante é que esse pequeno hábito interrompe o ciclo da impulsividade e mostra para o seu cérebro que você está no controle e não a raiva. Se você me ouviu até aqui, é porque esse vídeo falou muito com você hoje. E eu fico feliz por isso. Esse roteiro deu um baita trabalho para ser escrito. Então, se você quiser agradecer, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum momento de reflexão diário. E escreva aqui nos comentários, eu vou mudar. Se você, nesta semana, está disposto a criar novos caminhos na sua mente, descartando as mentiras e se apegando à verdade e ao propósito de Deus para a sua vida. Se não te contaram, não pergunte. Se não te chamaram, não vá. Se não te valorizaram, não insista. Se não te respeitaram, não aceite. Se não te apoiaram, não desanime. Se não te amaram, não se diminua. Se não te deram atenção, não suplique. Se não te escolheram, saiba que Deus tem um plano. A vida é feita de ações e reações. Cuide da sua reação para priorizar a paz. É difícil priorizar a nossa paz para alcançar os nossos maiores sonhos, pois no momento, o nosso sonho, ou melhor, o nosso objetivo principal é voltarmos a ser felizes. E nós, infelizmente, não estamos conseguindo realizá-lo. Tem pessoas que me escutam aqui que relatam tristezas profundas em nossos e-mails. E eu percebo que a maioria de nós só quer uma única coisa: ser feliz.
Se o seu sonho é voltar a ser feliz, ou se o seu sonho é outro e você está sem motivação para alcançá-lo, escute essa reflexão de hoje até o fim, pois eu vou falar sobre não desistir dos sonhos. Também vou falar sobre priorizar a sua paz, pois eu sei que você tem lutado com todas as forças para recuperar a paz. Seus sonhos são como uma pérola nas mãos de Deus. Assim como a concha leva anos para formar uma pérola, o processo para realizar nossos sonhos também exige tempo e paciência. Imagine que Deus viu cada passo desse processo desde o começo, muito antes de tudo existir. Ele te conhece desde o princípio e estabeleceu planos para a sua vida. Confie, mesmo quando o caminho parecer escuro, pois a luz de Deus nunca falha em iluminar nossos passos e renovar nossas forças. Para muitas pessoas, os sonhos são apenas desejos que vão e vêm, mas para alguns, eles são projetos de vida, parte daquilo que somos. Desejos superficiais não resistem às dificuldades. Já os sonhos verdadeiros, aqueles que se tornam parte da nossa essência, sobrevivem às tempestades e nos movem a lutar. Esses sonhos precisam caminhar lado a lado com a disciplina, pois sem ela acabam nos frustrando, enquanto a disciplina sem sonhos nos torna apenas repetidores de rotinas, sem propósito e sem alma. A vida é feita de riscos. Nossos sucessos e fracassos, risos e lágrimas formam a nossa história. Ter medo de errar ou de ser rejeitado só nos prende a uma proteção, que no fim se torna uma prisão. Aprender a enfrentar os desafios e aceitar críticas é um passo essencial para aqueles que querem ir além, alcançar novos territórios e realizar sonhos com propósito. Muitas vezes vivemos em um piloto automático, repetindo ações sem nem perceber. Esse modo de vida é um cárcere que sufoca a criatividade e nos impede de dar vida a novos projetos. É preciso romper esse ciclo, entender que a rotina sem propósito nos priva de realizar coisas que podem transformar a nossa vida e a de outros. Jesus, o maior exemplo de um sonhador, ensinou a importância de ter paciência e amor com as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que não atendem às nossas expectativas. Ele sabia ver o valor em cada um e mostrou que um sonhador de verdade inspira e transforma aqueles que estão ao seu lado. Quem vê a vida com essa leveza e profundidade aprende a abraçar os próprios defeitos e a conviver com as falhas dos outros, encontrando um equilíbrio que traz paz e sabedoria. Vivemos tempos desafiadores e muitos de nós nos afastamos de quem realmente somos. A criatividade se perde e a alma se enche de mágoas e frustrações. Mas podemos recuperar nossa essência e aprender com quem nos inspira a ser melhores, a dar o melhor de nós para quem está ao nosso redor. Proteger a nossa paz e os nossos sonhos é essencial, pois uma mente saudável e um coração em paz valem mais do que qualquer outra conquista. Priorize a sua paz. Priorize aquilo que vale a pena gastar o seu tempo. Chega de perder tempo com aquilo que não te leva para frente, que não acrescenta em nada na sua vida. Não podemos baixar a guarda e permitir que outras pessoas roubem nossa paz, nossa tranquilidade e felicidade. É fundamental desenvolver autodomínio sobre nossas convicções e ideais, para não sermos influenciáveis e não deixarmos que o comportamento dos outros afete a nossa vida. Não podemos dar a ninguém o poder de controlar nossas emoções ou determinar nossa felicidade e realização. Desenvolver inteligência emocional é essencial. Ela nos habilita a não reagir às provocações e ataques verbais e emocionais dos outros, mantendo nossa paz interior intacta. Essa paz não tem preço, então não a ceda para ninguém. Não desanime com ataques e comentários maldosos, pois enquanto essas pessoas se preocupam com sua vida, muitas vezes a delas está indo ladeira abaixo.
Não abra seu emocional para quem só quer criticar, sem ter conquistado nada. As pessoas bem-sucedidas não têm tempo para cuidar da vida alheia. Seja bem-sucedido você também e não dê ouvidos a pessoas medíocres. Nós somos seres emocionais e estamos conectados uns aos outros. Se você deixar as portas das suas emoções escancaradas, você vai permitir que pessoas maldosas ditem o ritmo e o modo como você leva a sua vida, diminuindo sua autoestima e roubando a sua alegria. Não permita que isso aconteça. Você não precisa provar nada a ninguém. Quando perceber isso, começará a dar menos importância às opiniões alheias e terá mais controle sobre suas emoções. Todos nós passamos por momentos de tristeza, frustração e dúvidas, especialmente quando somos atacados por pessoas que amamos ou admiramos. Isso dói, mas você não deve perder a sua paz nem nessas ocasiões. Se for verdade, mude o que te incomoda. Se for mentira, por que se importar? Tome cuidado com as redes sociais e a importância que você dá às opiniões de pessoas que nem conhece. Muitas pessoas focam apenas no lado negativo das coisas e, por estarem escondidas, sentem-se mais livres para serem maldosas. Não dê importância a essas pessoas e evite se conectar com suas energias negativas. Ao fazer isso, sua paz estará garantida. Lembre-se de que as pessoas são diferentes e não mude seu jeito de ser por ninguém, a não ser que seja para o seu próprio bem ou para evitar prejudicar os outros. Nesse caso, reflita com carinho. Respeitar o comportamento alheio é importante, mas não permita que os outros atinjam suas emoções tão facilmente. Manter a paz interior não tem preço. O controle das suas emoções está dentro de você e é possível mantê-las sob controle em situações de estresse, ansiedade ou sofrimento. Evite discussões desnecessárias. Saber manter a calma e a paz interior é um exercício difícil, mas vale a pena, pois assim você terá mais felicidade. A melhor resposta para qualquer agressão é o silêncio, pois ele impede que você se iguale à vibração do outro. O silêncio é uma resposta poderosa. Quando alguém age com agressividade verbal, tudo o que deseja é que você se abale e responda. Seu silêncio é a mais poderosa arma contra esse tipo de pessoa, anulando a violência. O ditado que diz, quem cala consente, não é verdadeiro, pois manter o silêncio pode ser um sinal de autocontrole e sabedoria. Pratique o autocontrole e não permita que os ruídos externos desestabilizem você, pois isso é crucial para o seu bem-estar. A vida é cheia de desafios e é natural que em alguns momentos a esperança pareça distante. Mas é justamente nesses momentos que precisamos reafirmar nossos objetivos e não permitir que as dificuldades nos afastem de quem realmente somos e do que queremos alcançar. Lembre-se de que cada pequeno passo rumo aos seus sonhos é uma vitória. Às vezes, o caminho pode parecer longo, mas cada etapa te aproxima ainda mais da realização. Construa a sua paz com pequenos gestos diários, escolhendo aquilo que realmente importa e deixando de lado o que só traz negatividade. O sucesso não é medido pela aprovação dos outros, mas pela tranquilidade de saber que você está caminhando na direção certa. Deus é como uma luz constante que nos guia e ilumina os passos mais escuros da nossa jornada. Ele conhece as profundezas do nosso ser e sabe das dores que carregamos, dos sonhos que nutrimos e das batalhas internas que enfrentamos. Nos momentos de incerteza, é importante lembrar que essa luz divina nunca se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece sombrio. Permita-se ser envolvido por essa paz que vem de Deus, pois ela tem o poder de acalmar o coração e fortalecer o espírito. Quando o coração está em paz, encontramos mais facilmente a coragem de sonhar e de seguir em frente. Para seguir adiante e alcançar nossos objetivos, é preciso construir uma base sólida.
Isso significa investir no nosso próprio crescimento, não apenas em busca de conquistas externas, mas também de uma maturidade emocional que nos torne resilientes. Com uma mente focada e determinada, conseguimos separar o que realmente importa daquilo que é temporário e passageiro. Esse foco permite que tracemos metas claras e sigamos por um caminho onde as nossas próprias escolhas nos definem e não as opiniões alheias. Construa seu sucesso a cada dia, com passos firmes e conscientes, sabendo que cada decisão é uma construção para o seu futuro. Na presença de Deus, encontramos a verdadeira paz, aquela que nenhum obstáculo pode nos roubar. Essa paz é um presente para todos que buscam sua luz e sua orientação. Em meio a tormentas e dificuldades, Deus é o refúgio seguro, o lugar onde nossa alma encontra descanso. Quando depositamos nossa confiança nele, nossa mente se aquieta e o coração ganha nova esperança. É nesse estado de tranquilidade divina que encontramos forças para sonhar novamente. E com cada sonho restaurado, somos renovados para seguir em frente com determinação e fé. Você já tomou alguma decisão só porque você sentiu que era o certo a ser feito? Mas aí depois você percebeu que fez tudo errado? Talvez você se deixou levar pela raiva e disse alguma coisa que não devia ter dito. Talvez você confiou demais em uma pessoa porque estava empolgada, animada naquele momento. Ou talvez você tenha desistido de algo porque se sentiu desanimado, mas depois se arrependeu e pensou, eu devia ter feito. O que eu estou querendo dizer? Os nossos sentimentos, eles são instáveis. Eles mudam com o clima, com o humor, com o cansaço, com os problemas do nosso dia a dia. Mas mesmo assim, muita gente vive guiando a sua vida inteira com base naquilo que sente. A pessoa acordou feliz, aí ela planeja um monte de coisas. Mas aí, no outro dia, ela acordou triste, cancela todos os planos. Ficou bravo, ficou brava, aí responde sem pensar. Responde sem medir as palavras. Ou então, a pessoa fica com medo, aí ela se sente paralisada. Só que Deus não quer que nós vivamos assim. Deus nos deu algo muito maior do que os nossos sentimentos. Ele nos deu o Espírito Santo. E hoje eu quero te lembrar disso. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus e não por emoções momentâneas que mudam a cada segundo. Você quer viver isso na sua vida? Então, ouça essa palavra até o final e vamos aprender como viver nessa realidade. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha vida é controlada por Deus. Amém? Apenas isso. Minha vida é controlada por Deus. O texto que eu quero compartilhar está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança, baseada não na lei escrita, mas no Espírito. A lei escrita condena à morte, porém o Espírito de Deus dá a vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não somos mais guiados por regras frias, externas e inatingíveis. Lá no passado, as pessoas tentavam agradar a Deus com base em listas de exigências, mandamentos, regulamentos. Mas tudo isso só expunha o quanto nós somos falhos e pecadores. Agora, com a nova aliança, o próprio Espírito Santo habita em nós e ele nos orienta diretamente. Agora nós temos uma relação viva com Deus
E o Espírito de Deus não traz condenação, ele traz discernimento, direção e mudança de vida. Deus nos chama como nós estamos, mas ele não nos deixa do jeito que a gente está. O Espírito Santo dele agora habita dentro de nós. É por isso que quando você sente paz, quando você toma uma decisão importante, mesmo que ela esteja indo contra a sua lógica, pode ser que o Espírito esteja te conduzindo. Ou quando você sente um peso, uma inquietação interna, pode ser Deus te impedindo de seguir adiante. Nós temos que viver uma vida guiados pela voz do Espírito Santo e não pela voz dos nossos impulsos. Mas como que nós podemos fazer isso? É muito simples, mas exige comprometimento. Primeiro, pare de alimentar a sua carne. Pare de alimentar os desejos carnais, alimentar o pecado. Tem coisas que te conduzem ao pecado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 14, o seguinte: mas a pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. É você mesmo quem vai se deixando levar aos poucos por um caminho errado, porque você não parou de alimentar aquilo que deve estar te matando. Você quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Então pare de abrir espaço para o pecado. Pare de seguir pessoas que te fazem tropeçar. Pare de assistir aquilo que contamina sua mente. Pare de ouvir aquilo que alimenta a sua vaidade, seu ego, sua raiva, sua lascívia. Pare de justificar atitudes erradas com desculpas espirituais. Chega de brincar com aquilo que Deus já mandou você abandonar. E alimente o seu espírito. Ouça a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. Fale com o Senhor. Escute a voz dele. Esse canal aqui existe para isso, para você ter um momento a sós com Deus. Amém? Por isso eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Tem momentos que nós temos que ir para o secreto, irmãos. Falar com Deus no secreto. Em tempos de guerra, vá para o quarto secreto. Tem até um filme, né? Quarto de Guerra. Em tempos de dor, vá para o secreto. Mas também em tempos de alegria, em tempos de colheita, de bênçãos, vá buscar a Deus. Porque quem se alimenta da presença de Deus não fica se vendendo por migalhas emocionais. Quem vive no Espírito aprende a discernir através do Espírito. Quem anda com Deus não se deixa guiar por aquilo que sente, mas por aquilo que sabe que é o correto. Cuidado com os pequenos pecados. E quando eu falo pequenos aqui, eu estou usando uma figura de linguagem, porque não existe pecado grande ou pequeno. Mas eu estou falando de certos comportamentos, certos pecados que já se tornaram comuns na sociedade. Cuidado com as concessões que parecem inofensivas. É assim que o inimigo entra, devagar, discreto, sutilmente. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: apanhem as raposas, as pequenas raposas. Algumas versões dizem assim, as rapozinhas, que destroem as parreiras, pois as nossas parreiras estão em flor. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes não é o pecado escandaloso que derruba uma vida com Deus, mas as pequenas decisões erradas, repetidas em silêncio, toleradas por tempo demais. É quando você diz assim: eu vou fazer isso pela última vez. Hoje é a minha despedida. Amanhã eu largo esse vício,
esse pecado oculto. Ou então, quando você pensa assim, ninguém vai saber. Ou então, não tem nada demais, todo mundo faz isso, então eu também posso fazer. Cuidado com as pequenas concessões. Quando nós vamos abrindo concessões, quando a gente assusta, isso já virou um hábito. E esse hábito pode ser chamado de pecado. Ele te coloca numa prisão. Não subestime aquilo que parece pequeno. É melhor se livrar de uma pedrinha no caminho agora do que tropeçar lá na frente, numa pedra maior. É melhor renunciar a um pecado oculto do que ver ele crescer até te dominar por completo. Se o Espírito Santo não estiver habitando no centro da sua vida, o pecado vai tomar esse lugar. Porque a alma não fica vazia. Ou ela é cheia de Deus, ou ela é conduzida pela carne. Então, escolha hoje aquilo que vai ocupar o seu coração. E não tenha medo de arrancar pela raiz aquilo que tem te afastado de Deus, por menor que pareça ser. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa nova semana que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma oportunidade de buscar Tua presença, de ouvir a Tua voz e de corrigir o rumo da nossa vida. Obrigado por falar conosco com tanta clareza, com tanto amor e com tanta verdade. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que seguimos os nossos sentimentos e deixamos de ouvir a voz do Teu Espírito. Perdão por termos alimentado a carne, por termos feito concessões que nos afastaram da Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas escolhas impensadas, pelas palavras precipitadas, pelas atitudes que nasceram motivadas pela raiva, pela ansiedade ou pelo medo. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e nos ajuda a começar essa semana com o coração limpo e disponível para Te obedecer. Espírito Santo, queremos ser guiados por Ti, queremos discernir a Tua voz no meio das nossas emoções confusas. Queremos parar de agir por impulso e começar a viver por direção. Nos ensina a ir para o secreto, todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Que possamos escolher a coisa certa a se fazer, mesmo quando o errado parece ser naturalizado, parece ser o caminho mais fácil. Queremos calar o barulho da nossa alma e ouvir a Tua paz ecoando dentro de nós. Senhor meu Deus, ajuda essa irmã e esse irmão que estão lutando contra o pecado escondido, que estão travando batalhas internas. Ó Deus, faça com que essa pessoa consiga vencer as pequenas raposinhas, as pequenas concessões que estão minando a fé dela. Dê força para que ela consiga romper, renunciar e se posicionar de uma nova maneira diante do Senhor. Que nessa semana o Teu Espírito ocupe o centro da nossa vida. E não somente nessa semana, mas ao longo da nossa vida inteira. Esteja com cada um de nós, Pai, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Eu apresento ao Senhor cada pedido que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão iniciando essa semana com medo, com dor, travando lutas internas. Eu oro por aqueles que buscam por libertação, seja a sua própria libertação ou a libertação de alguém que ele ama. Por pessoas que estão enfrentando tentações que ninguém vê. Por aqueles que estão buscando discernimento para tomarem decisões importantes. Eu oro por esse irmão e essa irmã que têm enfrentado batalhas emocionais e espirituais e que precisam de força e vigor para seguir nessa batalha. Aumenta a nossa fé, renova o nosso espírito. Derrama a Tua paz onde tem reinado a confusão. Que cada comentário escrito aqui, cada nome, cada clamor, cada súplica
seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.